Quantos estão felizes com Jesus? Abre comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vou ler com vocês do verso 24 ao 27. O Senhor colocou uma temática no meu coração. Para eu discorrer esse texto. Estética não promove fundamento. Gostaria que você repetisse comigo. Estética não promove fundamento. Vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios. Obrigado, Nani. E desceu a chuva e correram os rios. Deixa eu voltar aqui. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa. Repita comigo. Combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu. E foi grande a sua queda. Fecha os teus olhos mais uma vez, Espírito Santo. Tome a glória para si, Senhor. Toda a honra, toda a glória que pertence ao Senhor, ó Deus. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Nós somos o pó dessa terra. Nós te louvamos nesse exato momento. Não permita que Satanás tome parte neste culto, tome parte no momento da ministração da palavra. E roube, Senhor, o entendimento. Mas que o Senhor Espírito Santo venha esclarecer aos nossos ouvidos aquilo que precisa ser esclarecido na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Jesus aqui está falando do essencial no Evangelho. A trajetória no Evangelho precisa desse diferencial que Jesus aqui ele afirma a partir do verso 24, no capítulo 27, no capítulo 7 de Mateus. E Jesus ali utiliza um exemplo claro, que todos conhecem, a respeito de casa. Se a gente for querer ampliar o entendimento, casa dá pano para manga, irmãos. Tem muita coisa a respeito de casa que a gente pode biblicamente tratar e trazer um ensinamento. Jesus ele pegou a respeito da casa para explicar o essencial na trajetória do Evangelho, principalmente para os discípulos. Principalmente para os discípulos. Um discípulo de Jesus ele precisa prestar atenção. Você já deve ter escutado alguém afirmar: todas as vezes que Jesus fizer uma afirmação na Bíblia, preste atenção. Quando Jesus ele fala, você não vai ver Jesus se desmentindo ou se retratando acerca de uma afirmação que ele faz. Quando ele afirma, ele garante. Por isso que ele é o verbo. Então Jesus ele pega um assunto a respeito de casa e ele ilustra uma casa firmada e a outra que também era firmada, só que o fundamento delas ela é diferente. Cada uma decidiu crescer diante do fundamento que aprove, que desejou. Cada um desejou construir a sua casa da forma que achou bem. Até aqui todos estão entendendo? Então, da melhor forma que o construtor foi lá e construiu sua casa.
E é normal, irmãos, esse entendimento aqui, mas ele é muito profundo. Se você for construir a sua casa, chegar lá diante do terreno, você pegar um pedreiro, um engenheiro, um arquiteto, enfim, a pessoa que for construir a sua casa, se ela for construir a casa e diante do terreno a pessoa já sair levantando os muros sem levantar uma coluna, você vai chamar ele de quê? De quê? De louco, pode falar, irmãos. Maluco. Doido é o pedreiro que levanta uma casa e não se preocupa com o fundamento principal. Jesus está trazendo esse ensinamento para ele entrar na mensagem. Então é preciso olhar para o fundamento. Nenhum pedreiro vai construir seu muro e não vai fazer uma coluna para firmar ele. Senão vai ser o cenário dos 3 porquinhos. Quantos já ouviram falar do cenário? Já assistiram? Muita gente já assistiu 3 porquinhos. Os 3 porquinhos ensinam muito pra gente. E põe ensinamento nisso, né, pastor Silvio? Mas você vai ver que um foi astuto. Ele construiu de uma forma correta. Então, pega isso no espírito. Então, Jesus, ele trata desse assunto. Se você percebe que você tem uma casa pequena, ou você tem uma casa talvez com a estrutura dessa daqui, pode ser uma casa ou pode ser um prédio, só para a gente ilustrar, para ficar fácil quando a gente entrar na palavra. Você vai ver, irmãos, que quando você vai construir uma casa, você precisa se preocupar com o fundamento. Quando você vai construir uma casa, você precisa se preocupar com o quê? É só para facilitar o entendimento, para isso não sair da tua cabeça. Se você for construir um terraço em cima da sua casa, você constrói sem mexer na base? Você já viu alguém construir mais um cômodo acima, um terraço, ou querer fazer um quarto em cima, uma sala em cima, ou um banheiro em cima, sem se preocupar se a estrutura embaixo está coerente? É só nível de entendimento. Então, se elevar o nível de construção, a base tem que ser fortalecida. Ninguém é louco de construir um edifício em cima da casa sem mexer no alicerce dela, João. Você vai perceber que precisaria colocar mais uma coluna, sim ou não? Você vai perceber coisas que você não percebia, porque você vai elevar o nível de construção. Então, à medida em que a casa cresce em cima, aumenta-se o reforço embaixo. Você olha e vê, se tiver uma coluna rachada, você vai revestir aquela coluna. E como se já não bastasse revestir, Bruno, você coloca uma coluna do lado, só para ter certeza que se subir um cômodo não cai. Quantos estão entendendo o nível de entendimento que Jesus está trazendo? Jesus está falando de uma construção. Eu estava conversando com o João, ali no gabinete, aquilo que o Senhor ele foi palestrando, eu viajando ali, irmãos, no texto. Interessante que isso serve também até para o próprio casamento, é a mesma coisa. Se você for construir um casamento, você tem que, de tempo em tempo, reparar se a estrutura do casamento está boa. Você tem que saber que se você quiser avançar no relacionamento, no casamento, para que seja duradouro, você tem que andar por todas as colunas que você levantou e ver se alguma daquelas colunas está rachada. E ver se algum daqueles cômodos da casa precisa de reparo. É a mesma coisa, você não pode subir o nível se não perceber que o fundamento precisa ser ajustado. É por isso que muitas casas, quando sopra um vento muito forte, irmão, pensa num furacão. Quando alguém pensa nisso aqui no Brasil, fala, misericórdia. Tem uns prédios aí que os caras são loucos, eles constroem, não se preocupa com fundamento não, irmãos.
Só estou pegando o natural. Você vai entrar no espírito e vai entender o porquê que muitas das casas do evangelho caem. Mas caem mesmo, irmão. Despenca. Porque não se preocupa com o essencial. Aí Jesus entra no texto. Todo aquele, pois, a partir do verso 24, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar a um homem que constrói a sua casa sobre uma rocha. Jesus está falando da prática no evangelho. Jesus está falando do tutano do evangelho, que é a prática, através da obediência. O fundamento no evangelho, ele é a partir da nossa obediência. Por isso que a estética não promove fundamento. Não se constrói uma vida diante de Deus de aparência. A vida diante de Deus, ela precisa ter um fundamento. Não pode ser de aparência. Por isso que ele traz os dois tipos de casa. E, irmãos, o que é interessante é que as duas cresceram juntinhas. As duas casas, ó, uma uva. As duas estavam pintadas. As duas foram levantadas. Mas existia uma coisa que quem desenhou a história poderia perceber. E só ele pode perceber. Quando a gente olha daqui de cima, João, a gente percebe todas as casas arrumadas. A gente percebe que as casas, elas estão arrumadinhas, está todo mundo perfumado, está todo mundo com as cores diferentes. Mas Jesus, quando falou dessa história, ele está olhando o fundamento de cada casa. E é interessante que você trabalha, constrói, levanta a casa e no final desmorona. Então não pode se ter pressa. Jesus mostra pra gente que no evangelho o apressado, de fato, ele vai comer a comida crua. É um ditado popular, mas é verdade também no evangelho. Não adianta ter pressa. Construção não se apressa. Construção tem que construir de tempo em tempo. Você fala para o pedreiro, eu quero a casa para ontem. Ele fala, para ontem não dá, mas para amanhã dá. Não tem como. Ele não pode, se ele for um pedreiro bom, ele não pode ignorar o essencial. Porque ele sabe que ele pode até levantar a casa, mas ele já sabe que no término da casa ela cai a qualquer momento. Jesus está falando do essencial no evangelho. Por isso que não pode se construir nesse fundamento qualquer tipo de obra. Tem que crescer de acordo com o padrão do fundamento. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. A obediência, ela faz parte da nossa vida. E por que eu estou falando a respeito disso? Porque nós precisamos entender. O Senhor foi palestrando comigo sobre os benefícios que a obediência promove. Porque ele só disse aqui, ouviu, praticou, é uma casa na rocha. Aí ele começou a mostrar para mim o que a obediência ela promove para um cristão. E a primeira coisa que a gente aprende com Jesus, daquele que ouve, pratica e firma a sua casa na rocha, é que a prática das Escrituras ou a obediência, ela promove relacionamento. Por que não cai? Não cai porque se relaciona. Não a amizade colorida que o mundo tanto diz. Com Deus não tem amizade colorida. Com Deus tem vínculo, aliança, relacionamento. E a gente só prova de relacionamento na obediência. Foi falado até pelo Tony aqui. Você
Gostaria de alguém que te amasse, mas te traísse? Foi a ilustração que ele trouxe. Ninguém, irmão, vai casar esperando que a pessoa traia. Aí ele disse, e por que com Deus tem que ser essa aliança banalizada? Que a gente trai e não firma aliança nunca. E essa aliança, Dilson, ela só é firmada na obediência. Por isso que a obediência, ela traz o relacionamento. João capítulo 14, verso 23. Vou abrir aqui rapidamente. João capítulo 14, verso 23. Eu já vou lendo. E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele. Essa palavra morada, no sentido grego, quer dizer lugar de permanência, residência, moradia, habitação. Quando ele fala que aquele que guarda o mandamento, ninguém guarda o mandamento para não fazer nada, né, irmão? O salmista já diz: escondi a tua palavra para... Então ele esconde com a finalidade de obediência. Jesus está trazendo o mesmo sentido. Quem me ama, me obedece. E quem me obedece, é fácil morar numa casa dessa. Para quem é pai, eu não sou pai, mas eu já fui um filho. Então dá para eu falar um pouco a respeito disso, não na íntegra. Mas, irmão, pensa para um pai ou para uma mãe que às vezes faz o papel do próprio pai na ausência do pai. Pensa para um pai conviver na casa do filho que não ouve, que não escuta. Você diz para, ele não para. Lá em casa não, minha mãe falava para, não chegava nem no 3, senão a colher de pau cantava. Fio, soquete. Pô, irmão, uma vez minha mãe uma vez acertou meu irmão no portão de casa com um soquete. Ela tinha uma esquerda. Eu não sei como, ele só fez assim, ó, pra frente, ó. Quando o soquete bateu e caiu. Só pra descontrair. Nossa, que mãe é essa? Ela tava aqui, irmão. Mas a gente tá arrumadinho hoje. Não arruma não. Olha só. Nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de conviver numa casa que um filho não obedece nenhum dos seus estatutos. Olha o que Jesus fala: que a obediência promove um lar para o filho e o pai morar dentro. A obediência atrai, porque ele diz assim, ó: e viremos. O filho não vai precisar dizer: vem Deus, habita em mim. É legal, a gente fala, mas ele naturalmente mora em quem obedece. Não vai precisar você fazer rodeio, não vai precisar você fazer nada. Você só precisa entender o que é obediência. Porque a obediência atrai o Pai, o Filho e o Espírito para dentro de você. Ele diz: e viremos para Ele, e nós iremos comungar. Comungar é criar aliança. Comungar é fazer uma mesa dentro de casa, tomar café com você, almoçar com você, jantar com você, acordar com você, dormir com você, sair com você. Aleluia! Quem é que quer comungar com Ele? Existem pessoas que querem promover um fundamento, Vinícius, feliz em te ver aqui, só que não se produz fora da obediência. Só estética, irmão, estética não produz, não adianta. A estética no evangelho é o gospel do século 21, desculpa.
Porque no gospel você vê muita estética. No gospel você vê muito músico. No gospel você vê muito pregador. No gospel você vê muito cantor. Mas quando você olha na íntegra, fundamento em areia. Quando sopra o vento vem escândalo. Promove uma vida diante do povo que não tem diante de Deus na intimidade, porque só se relaciona com Ele em obediência. Como que Ele mora em mim, faz de mim casa, Senhor? Como, meu filho? Eu não posso conviver contigo se você não ouve um estatuto sequer. Deus não pode dizer não vai nesse lugar que arreda o pé. Deus não pode dizer não cria aliança que arreda o pé. Deus não pode falar hoje você não compra, hoje você me vê. Hoje você não vai, hoje você senta aqui para eu falar contigo, mas eu tenho um almoço com a família. Não, eu quero falar com você. Você está disposto, porque no relacionamento tem que dar o braço a torcer. Tu fica com raiva, irmão. Mas eu amo, então eu obedeço. Aleluia. Eu amo, eu tenho que obedecer. Teve um dia, irmãos, em casa, e não é heresia não é para encher bola não, que longe de mim tal coisa. Não tem nenhum crédito fazer isso, mas teve um dia em que eu, dentro de casa, ainda morando com a minha mãe, eu esquentei a comida, coloquei a comida no prato. Quando eu fui me aproximar da comida, o Espírito Santo soprou: não come agora não, passa um tempo comigo. Eu larguei a comida, minha mãe: vai ficar sem comer, menino? Falei: não, deixa aí que depois eu como. No relacionamento a gente vive assim. Se você não viveu ainda, você vai viver. Porque no relacionamento a gente fica sensível. Você quer ir para a direita, o pai: não, meu filho, vai para a esquerda hoje. Lá na esquerda vai ter um povo que está orando na beira da praia. Ó Deus palestrando com Paulo. Vai ter uma mulher que vai te recepcionar lá, Paulo. De repente Paulo está lá, entra, ora dentro da casa. Por quê? Porque ele está sensível à voz do Espírito. Quem obedece, irmão, é sensível. Deus não precisa gritar: acorda, meu filho, ora, não. Você tem sensibilidade, acorda já falando com Ele. Por que você fala e o céu não se abre? Você não tem uma vida de intimidade com Ele. Por isso tem que gritar, tem que ver um louvor que cabe. Não tem, irmãos. Não tem louvor que cabe, tem obediência. Quando você vive relacionamento com Ele através da obediência, João, acontece aquilo. Você abre a loja. Abre a loja pensando em alguém. A Jesus: não abre agora não, João. Só te despertei cedo para você entrar no estabelecimento, fechar e ficar comigo. Aleluia. E aí? Você acorda cheio de sono, irmão. Cara todo inchado aí, entendeu? Fica comigo um pouquinho, eu sei que você está cheio de sono. No relacionamento a gente vê isso. Ei, fica facinho dele passear. Passear não, tá? Morar. Ele não passeia na nossa vida. Quem passeia é o mundo, vem destrói tua vida. Quem passeia é o diabo, vem destrói tua vida e te deixa como aquele filhinho querendo comer as bolotas dos porcos. E tem alguns que já comem, irmãos, já está no processo avançado. A casa já está desarrumada, o pai já não habita mais lá dentro, o filho, nem o espírito. Então a gente precisa convidar Deus para dentro da casa. Jesus está falando, só na vida de obediência a gente consegue promover um lugar de habitação para Deus. Você não precisa, Ele vem. Você acorda de manhã, sopra um vento. Você percebe até no soprar do vento que é Deus entrando dentro da tua casa, irmão. Isso não é difícil de se falar não, irmãos. Viver que é difícil, mas falar não é não. Mas se a gente estiver arrumadinho com Ele, João, tem João aqui, tem João lá, tá cheio de João, irmão. Eita glória.
Se a gente tiver assim com ele, ó, arrumadinho, ó, deixa ele ser teu friend, teu amiguinho. Foi cantado aqui. Deixa Deus ser teu amigo, mas não é amigo imaginário não, tá? Ele é real. Porque o imaginário, você imagina, ele só está na cabeça de quem está imaginando. Mas esse não. Esse ele é. A gente não vê hoje ele com os olhos da carne, mas a gente, pela fé, a gente enxerga. Esse é o único amigo que o homem tem na vida inteira, que passa tudo com ele do lado. Você não vai ver, não, irmão. Um amigo que ouve você remurmurar de manhã, de vez em quando. Tá com pão, tá com água, tá com fartura, mas tá murmurando. Só teu amigo de verdade te escuta, irmão. Não sei, ele não é assim, não. Ele só tá murmurando mesmo. Daqui a pouco ele volta pro eixo. É assim o nosso amigo. Então, só na obediência. Repita comigo, a obediência promove relacionamento. Então essa é a primeira coisa. Aí olha só, em João capítulo 15, verso 4, Jesus vai dizer assim, ó: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não dá fruto, ali vai e compara aqui, meus filhos, olha, ouçam isso aqui. Tá vendo esse ramo? Se cortar ele dela, ele não produz. Se cortar ele dela, ele perde a vida. Aí Jesus olha e fala assim, são vocês. Mas tá bom, Miqueias, onde você quer chegar? Que ele fala, está em mim. Para eu estar nele, eu preciso entender o que é uma vida de obediência. Porque nesse texto também tem a respeito disso. Estar nele é obedecer a ele. E aqui é a segunda coisa que a obediência promove: progresso ou frutificação. Quem vive uma vida de obediência progride, avança, frutifica. Não existe progresso ministerial fora da obediência. Não existe avanço ministerial fora da obediência. Você pode sim subir, querer pregar, querer cantar na estética. Mas, irmão, Jesus já disse, o tempo vai provar a tua estrutura. Não adianta. Então a gente vê que o progresso está na vida de obediência. Esse é o segundo ponto. Quem obedece, frutifica. Não tem, irmão, pessoa que, diante da obediência de Deus, com Deus, não avança, não produz, não frutifica. Porque você está em quem, irmãos? Está em mim e eu em vós. Olha, ele deu o segredo, ó, cola comigo. Cola comigo. Porque a frutificação é instantânea, você está ligado com ele. Você pode não saber o dia que vai dar fruto, mas você vai frutificar instantaneamente. Porque é isso que acontece com o ramo. O ramo, quando ele está ligado na videira, ele está na essência. De tempo em tempo, planta uma plantinha dentro de casa, planta lá, coloca a semente, deixa lá crescer. Aí percebe o ramo dela. Você vai ver que diariamente é gradativo. Ele vai dar folhinha, ele vai dar flor, e ele vai dar um fruto. É gradativo, não tem forçação de barra. Ele disse, o segredo é estar em mim. O segredo é me obedecer. O segredo é se comprometer comigo. Porque fruto é uma coisa que você vai dar muito. Não vai precisar se preocupar. E a vontade do Pai é que o filho dê fruto. É isso que está lá? Não é isso não. A vontade de Deus é que nós venhamos dar muito. Não é pouco não. É muito. É dar muito fruto, irmão. É ter aquele punhado de gente ao teu redor querendo comer fruta. Não é assim? Quando o pé de manga fica carregado, o tanto de gente vai lá no portão. Pega isso no espírito, tá?
Tanto de gente que cerca essa árvore querendo comer o fruto dela. Deixa eu pegar 3 sacolas aí de manga aí. Que é isso, rapaz? Vamos montar um sacolão? Igual lá no Dilson, tem pé para dar e vender, tu chega lá, tu fica doido. É siriguela, é limão, é... Aí já deixa já, né? Mas as pessoas querem ficar perto para o quê? Para se alimentar. Assim é uma vida frutífera, mas só vive assim no ramo, só vive assim na videira. Ele falou, depois que você rompe o vínculo, acabou, meu filho. Você fica verde por um instante. Estava até conversando com o João. É interessante, cara. Você vai numa árvore, corta um galinho dela, ela perde a cor dela rapidinho, desde o momento em que cortou. Dura por um tempo, né? Essa é a estética. Mas, quando virar o dia, a cor já vai estar diferente. Vai passar um outro dia, a característica já vai estar diferente. Primeiro altera a cor, depois as características. Vai secando, né? Vai ficando murchinho, igual o patinho feio. Murchinho, murchinho, murchinho. Depois ali, seca, quebra com facilidade. Já pegou um galho seco? Você faz assim com ele. Longe da videira, é nesse estado que muitos de nós ficamos. Quebra com facilidade. A aparência já não é mais a mesma. As características, Janaína e Nivaldo, já não são mais a mesma. Por quê, Débora? Cortou. Só que não é de um dia para o outro que perde o brilho. Conforme o tempo passa, você percebe que as coisas já não são mais as mesmas. O ministério já não é mais a mesma coisa. O chamado já não vai ser mais a mesma coisa. Nem vai existir mais chamado, porque cortou. Cortou o vínculo, acabou, meu irmão. Só tem o dom. Só tem talento. É lata que se bate, mas está vazia. Só vivemos na íntegra, verdinho, com força, com vigor, dando fruto e não só folha nele. Fora dele não adianta, fora dele não frutifica, não avança, que é um segredo na aliança, que é um segredo na aliança, que é um segredo de avanço, é somente nele, não tem varinha mágica. Existem pessoas que às vezes procuram até o pastor Ivani querendo varinha mágica. Acha que aquela história do solonguinho de jogar dente em cima de telha. Não adianta não, irmãos. Quem já fez isso? Não adianta não, irmãos. Não adianta você fazer um místico que não vai dar certo, irmão. A gente até tenta dar suporte, a gente percebe que tem um dia que o ramo está sem cor. Aí no outro dia as características do ramo já estão alteradas. Aí no outro dia está todo quebrado. Sem vida. Sem nada. Foi assim que Neemias viu, pastor Silva. Ele olhou ali, meu Deus do céu, que estado. Não tinha ninguém corajoso, João. Só galho seco. Todo mundo quebrado. Mas tem solução. Aleluia. Aleluia. Olha para o teu vizinho e fala para ele, talvez doa. Mas quer um segredo de uma vida frutífera? Gruda nele. Arraigado. Arraigados e edificados. Irmão, tá arraigado, é grudado mesmo, é embolado, emaranhado nele, ele na gente. Só assim para a gente avançar. Falamos de 2 pontos aqui. O primeiro, vou até voltar, né? Que até eu já... Primeiro, relacionamento. O segundo, progresso ou frutificação. E o terceiro, irmãos, atrai as bênçãos de Deus. Oh, segredo da vitória aqui, ó. Quem quer vitória hoje? Ih, irmão, ninguém quer vitória, não. Quem quer vitória? Oh,
Tá doido, irmão? Eu, hein, né? Quer vitória não, irmão? Vou te falar o segredo da vitória. Atrai as bênçãos de Deus. Está lá no 15, só que no verso 7 de João. Olha só. Olha o que ele diz. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Não, irmão, não é isso aqui que a gente leu, não. Jesus está mentindo? Não é possível, irmão. Tudo? Olha os olhos já brilhando ali. Que é isso, Jesus? Tudo? Benjamin. Tudo? Não, que é isso, irmão? Metade? Ele diz, olha, tudo. Mas esse tudo, irmão, não é interesseiro. Jesus não está falando com um filho interesseiro. Jesus está falando com alguém que está vendo tudo desmoronar, mas sabe que a qualquer momento tudo se volta ao lugar. Jesus está falando com alguém que vê até o empreendimento caindo um pouquinho, mas crê que ele, só ele, é capaz. Porque ele diz, olha, busca o reino, sua justiça, e o quê? E as demais coisas, você corre atrás. É assim, irmão? Só que o cristão está trocando, irmão. Sabe por que aumenta o desespero, irmão, das pessoas? Das campanhas por aí até da vida. Pega a chave. Que isso, mano? Teologia da Xuxa. Sabe? Mas deixa isso para tu explicar depois. Ninguém mandou tu falar. Olha só, o cristão está fazendo diferente. O cristão busca o reino e passa um tempo, ele larga o reino e vai correr atrás das coisas. Quando na verdade ele tem que permanecer buscando ele. Porque as coisas não se correm atrás delas. As coisas correm atrás de você. Porque num nível de prestação de obediência, Vinícius, o Pai sabe exatamente o que você é. Master, oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O céu se move ao favor daquele que presta. Obediência, você corre atrás dele, as bênçãos vêm. Elas correm, não olhe para trás, não ver as bênçãos. Olhe para o reino que as coisas são acrescentadas. Aleluia. Você vai ver que não vai ter aquele amigo que você tanto esperava que vai te abençoar. Quem você menos espera bate na tua porta. Aí você fala, como? Calma, meu filho. Está comigo. Jesus pode falar, está comigo, rapaz. No nível de obediência, as coisas vêm atrás da gente. E a gente vai atrás do reino. Guarda isso. No nível de obediência, nós corremos atrás do reino. E as bênçãos correm atrás da gente. Quando dá errado, quando a gente corre atrás das coisas, esquece o reino. Aí você, quem me dá? Tá igual aquela passagem que fala da, né? Um dia, se alguém for ministrar aqui, explica a respeito disso. 2 filhas, dá e me dá. Era uma característica da pessoa. Oi, sanguessuga, né? A Bíblia fala isso, mas está lá no Antigo Testamento. Eu não sei muito na íntegra, não lembro, mas está lá. Provérbios, dá e me dá. 2 bocas, isso aí, dá. Mas essa é a tradução mesmo. Me dá, Senhor. Eu quero. Me dá, Senhor.
Olha, Senhor, você não precisa mostrar para ele as coisas que você precisa. Você só tem que olhar para o reino. Quando ele diz que as nossas petições têm que estar patentes aos olhos de Deus, né? Me dá, Senhor, tá vendo aquele Chester ali? Eu quero. Tá vendo, Senhor? Aquele carro ali, aquele Creta, é o Creta. Eu quero Creta, não vou andar de bicicleta. Aleluia! Pegou no espírito aí? É isso aí, meu filho. Você olha, aponta. Não. Se eu te der isso, você larga o reino em questão de segundos. Tem porta que Deus não abre, porque se Ele abrir, a pessoa esquece do reino. Aí ele tem que fazer o ciclo retornar, voltar. Aí você tem que voltar ao estado que estava antes para se reconhecer. Que na trajetória, olhando para o reino, não se olha para trás, se foca nele. As coisas vêm gradativamente. Olha para o teu irmão e fala: as coisas, elas vêm gradativamente. Fica com ele. Agarra na juba do leão, igual a Márcia fala, ó, agarra na juba do leão e vai embora com ele, mas vai com ele, irmão. Vai com ele, que às vezes vai faltar um arroz na casa, mas você tá com ele. Vai faltar um chinelo no pé, mas você tá com ele, a porta fecha. Mas você tá com ele, a enfermidade chega. Mas você tá com ele, o deserto chega. Mas você tá com ele, notícia ruim chega. Mas você está com ele. As bênçãos correm atrás de nós. Aleluia! Filho obediente não se move pelo interesse. Filho obediente se move no relacionamento. Se relaciona, cria um vínculo com Ele, obedeça a Ele, esteja junto dEle. Irmãos, existiam as situações às vezes da minha vida que faltando aquilo que eu tanto queria, não precisou. Alguém falou: aí, Miquel, tem um negócio aqui. Eu falo: caraca, cara, era justamente o que eu estava querendo comer, só que o bolso estava vazio. Ou alguém falasse: aí, Miquel, vai lá em casa lá almoçar lá. Ao chegar lá: caraca, aí, linda, a gente estava falando de comer isso, né? Ai, Miquel, escolhe aí, fica à vontade. Falei: ó. Ô, irmãos, a gente está falando de algo que se vive com Ele. É nível de relacionamento. O nível de relacionamento está tão grande, igual quando uma mãe e um pai faz com o filho. O nível de relacionamento está tão grande que o pai só dá uma olhada. Aí a criança, se estiver fazendo besteira, nível de relacionamento assim. É, Luiz, teu pai já arrancou o couro. Tá aí ele? Cadê ele? Levanta a mão aí, que eu não tô vendo. Aí tá lá, ó, tá escondidinho lá. Ó. Te deu uma zoiada agora, tu... Só no nível de relacionamento. Tá rindo, Rafael? No nível de relacionamento, o pai só dá uma olhada, não diz nada. O filho sabe que tá errado. Aí não, eu quero profeta. Não, meu filho, tua consciência é teu próprio profeta agora. Alguém para me revelar? Não, meu filho, tua mente está revelando você e agora. E eu tenho que arrumar aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. No nível de obediência é assim que funciona. Nem sempre o pai fala, às vezes o pai só olha. E só no nível de obediência para saber qual é a vontade do pai. O pai não vai falar nada, o pai vai esperar uma ação. O pai está online, mas não vai te mandar nenhum recado.
É assim. Já viu quando você manda um monte de mensagem e só fica aquilo lá? Não aparece nenhum azulzinho, nem de visualização. Só no nível de obediência. Então, o filho que vive na obediência, ele não age pelo interesse, ele age pelo nível de relacionamento. Você lembra de Salomão, irmãos? Já vou caminhar para encerrar. Olha Salomão. Salomão decide pegar 1000 bois. Ele vai subir o lugar. Irmãos, aquele monte era um monte muito alto. Irmão. Depois que eu parei, Salomão juntou um monte de boi e falou, vou sacrificar diante de Deus. Vou levar isso aqui no cume do monte. Levou ele, levou os bois, levou o povo e foi, irmão. Subiu, sacrificou. Aí Deus olhou para ele. O que esse cara está querendo? Sabedoria para julgar o povo com retidão. Não estava lá, ó, Deus, eu quero isso. Quero minha coroa com diamante de jaspe. Eu quero o melhor. Não, estava lá, eu quero só sabedoria, Senhor, para quando eu subir no trono, eu lidar com o povo, com reta justiça. Aí Deus olhou para ele, não, como você me pediu sabedoria, meu filho, eu não só te, olha só, eu não só te darei sabedoria, eu lhe concederei riquezas. No nível de relacionamento não precisa você dar nome aos bois. Deus já sabe de todos os bois que você precisa. Sabe que teu tamanho pode ser PM, G, GG, extra. Sabe o tamanho do chinelo, 42, 44, 50, 38. Deus já sabe, irmãos. O que a gente precisa é prestar a Ele, ó, obediência. Aleluia. 7:10 já, irmãos. Passa muito rápido. Então, aqui a gente falou a respeito do nível de obediência. Do que ela promove. 40 minutos já, né? Dá para ir ainda mais uns 20 minutos? Dá para ir uns 20 minutos? Então vamos lá. Vamos lá. Jesus vai entrar agora no segundo paradigma, que está lá no verso 26. E aqui eu vou encerrar. Vamos lá. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva. Olha, tudo que desce sobre a casa firmada, desce também sobre a casa que não tem firmamento. Então não adianta, irmãos. Deus não nos livrará do vento. Não tem esse marachuá, só no céu. Não tem, irmão. Você vai passar por tempestade, você vai entrar num barco, vai ver a onda se levantando, vai ver fantasma, mas é Ele. Não tem como, irmão. Uma vida no marachuá está muito boa, irmãos. Mas não tem como. Tudo que vem sobre a casa firmada, vem para a casa que não está firmada. Então, às vezes a pessoa está nele e Cristo está nela, e Cristo está dentro da casa, como o Pai e o Espírito, e a pessoa às vezes acha que não vai passar nenhuma adversidade. Jesus não, ele falou, olha, tanto uma quanto outra situação vão sofrer o embate. Ele fala de combate, irmão, combateu. Combater é estremecer a estrutura, irmão. Olha para o teu vizinho e fala, segura a onda. Obedecendo ou não, diz para ele, obedecendo ou não, o vento vai soprar. Você só tem que escolher, irmão. Você só tem que escolher, o vento vai soprar de qualquer forma. E ó, bota a coluna nessa casa, irmão. Abre mais uma sapata, soa mais um pouco, mas não deixa o vento vir sem que antes você repare, sem que antes você estruture. Agora, o que a desobediência ela promove? Jesus já destaca a primeira, queda. Não tem como, irmãos. Na desobediência é queda. Qualquer momento vai se extraviar todo, irmão. Ou se estrupiar.
se extraviar. Tem muitos dialetos hoje, né? Então não tem como. Uma hora ou outra vai quebrar, irmãos. Uma vida fora da obediência é queda, não existe. Você pode ter a estética que for. Você pode ser bonito, pode estar bem arrumado, estar cheiroso, estar com brinco, estar sem brinco, estar com uma coleção de Adidas dentro de casa, da Oakley, o melhor cordão, o melhor perfume. Fala o nome de um perfume aí. Bom. Aí, ó, tá vendo? Tá usando, né? Tá na benção, né, mano? Então, mas o Paco Rabanne, irmão, só produz estética. No Evangelho, com o Paco Rabanne eu sei. Rosa de sarão, hein? Então, queda. Agora anotei algo interessante. Viver na desobediência é como entrar em um avião ou em carro sem os seus comandos e sem o cinto de segurança, andando numa rodovia apagada. Teria coragem? Entrar numa Dutra da vida, ou entrar em qualquer rodovia sem nenhum comando no carro, no escuro. Quem teria coragem? E ó, 100 por hora, irmão. Ninguém está te vendo. Assim é desobediência. Tem gente que está voado, está no escuro. Nenhum comando de seta está funcionando nesse carro. Não está vendo quem está na direita, quem está na esquerda, não vê a rodovia, mas está 100 por hora apagado. Essa é a vida do desobediente. Quando bate é o que Jesus fala. Olha o que ele diz. Caiu. Parou por aí, irmãos? Caiu e foi grande. Demora, o carro ainda anda, está no escuro, mas quando bater no rochedo, irmão, não sobra nada. Ministério, família, tudo vai embora. É o que Jesus está falando. Na desobediência, o que te espera é a queda. Por isso não existe outra forma. E o segundo ponto, atrai o juízo de Deus. A desobediência atrai o juízo de Deus. E o juízo de Deus é com justiça. Quem lembra de Acã? Lembra? Josué na guerra. Josué capítulo 7. Josué na guerra. Josué está vitorioso, porque Josué está leal com o Senhor. Está tudo arrumadinho. Aí, Vinícius, tudo arrumadinho. Josué reúne o povo e vai para a guerra. Vamos para a guerra. Vamos para a cidade tal. Chegando na cidade, a giripoca piou, irmão. Os soldados que estavam com Josué levaram um pau dos inimigos, que voltaram. Josué olhou aquilo e falou: meu Deus do céu, o que aconteceu, Senhor? Deus olhou e falou: todo Israel está em desobediência. Nesse dia Josué não saiu vitorioso, mas o vitorioso estava com ele. Ué, mas com Deus nós não somos vitoriosos, por que Josué não venceu nesse dia? Você é mais do que vencedor, irmão? Mas por que Josué não foi mais do que vencedor nesse dia na guerra? Deus olhou e falou: tem alguma coisa no meio do arraial. Eles tiraram sorte e descobriram que foi Acã. Quando eles venceram Jericó, Deus colocou o lugar abaixo, destruiu tudo e falou: não quero que ninguém fique com nada. Acã olhou a capa bonitinha e falou: quero ela. Deus falou: não pega, não toca, não vai, não olha, não espia, não vê a cor, não sente o cheiro. Tem alguém pegando isso aqui no espírito? Não vai. A capa é bonita, é babilônica. Deus falou para deixar, Deus não falou para se envolver. Aí Acã mete a mão, Josué perde a guerra. Porque todas as vezes que nós vamos para a guerra,
na desobediência, irmão, não sai vitorioso. Quando eles tiram a sorte, e como se já não bastasse ele fazer isso, a gente vai para um outro ponto. Quando a gente vai na obediência, na desobediência, a gente não só atrai juízo para a gente, João Freitas, mas a gente atrai juízo para dentro de casa. Esse é que é o problema do desobediente. É que ele acha que o fruto da desobediência para nele, não. Às vezes o fruto da desobediência, pastor André, parte de você e vai também para quem está contigo, tua casa. Sabe para onde que Acã levou? Ele enterrou debaixo da tenda dele o que Deus falou para não pegar. Ele não só pegou, ele levou para dentro de casa. Meu Deus. Colocou debaixo do tapete da tenda dele. Josué vai para a guerra, está guerreando, está brigando, está avançando na obra, aí perde a batalha. Aí quem foi o irresponsável? Acã. Porque meteu a mão na hora que não era para meter a mão, pegou aquilo que não era para pegar e levou para dentro de casa. Sabe qual foi o final? A família toda apedrejada. Olha para os filhos, semblante caído, está morto. Olha para o pai, está morto. Olha para a mãe, está morto. Um cenário de destruição dentro de casa. Tudo por causa de quê? De uma simples espiadinha. Ô irmão, a desobediência destrói a nossa casa em 2 tempos. Você leva anos construindo, ó Jesus. Jesus olha e fala, meu Deus do céu, se eles entendessem. Não se constrói uma trajetória no evangelho debaixo de desobediência. O vento vai soprar e vai destruir tudo que você suou. Foi suor em vão. É Jesus que mostra. Para a internet, a casa está bonita, a família está bonita, está edificada. Ei, mas não faça como Acã. E não leva para dentro de casa. Se ele pega em terra fora do arraial, estava bom. Mas ele levou para dentro de casa. Fez dentro de casa. Queda dentro de casa, caiu dentro de casa, desobedeceu dentro de casa. Toda a tenda dele, parentela, foi corrompida. Não faça como Acã, faça como Raabe. Raabe colocou os espias dentro da casa dela, e Deus falou assim, ó, Raabe, não só você terá salvação, mas toda a tua casa. Quem era Raabe? Prostituta. Mas quando a gente vai no Novo Testamento, está lá. E Raabe, a meretriz. Estava onde? Estava na videira. Estava lá, Raabe. E o último exemplo, e aqui eu encerro. Você lembra de Davi? Davi, irmão, é o que vem na cabeça, é o primeiro. Olha só Davi. Davi olhou, cobiçou. E a mesma coisa. Não se importou. Disseram para ele, quem é Davi? Não, Davi perguntou para o conservo dele, quem é? Olha, esposo tal. É assim, assim, assim. Ah, não, mas eu quero assim mesmo. O que aconteceu? Ó, Deus deixou. Deus deixou rolar, irmãos. Só que no caso de Davi, teve um diferencial. E é nesse diferencial que eu encerro. É a única coisa que, quando acontece na vida do homem, dá a possibilidade do homem se reestruturar. E da mulher. Porque Natã olhou e falou assim, ó, Davi, a espada não vai sair de você, não. Deus falou, a espada não cessará na tua casa.
Por isso que pega bem o representante do sexo masculino, mas é a pessoa representante. Você representa a tua casa. Olha para o teu irmão e diz: você representa a tua casa. Às vezes o alinhamento que a tua casa precisa está em você. Às vezes a solução que a tua casa precisa está em você. Às vezes o edifício para se endireitar na tua casa está em você. Vai começar em você. Vai ser a partir de você. Quando você decidir endireita, quando você der ouvidos à voz do Senhor teu Deus e não endurecer o teu coração, Deus não só alcançará você, Deus alcançará a tua casa, Deus alcançará a tua família, Deus alcançará teu matrimônio, Deus selará você. Se coloque de